Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero que você peça ao Senhor agora que o Senhor fale ao teu coração. Você vai orar e vai falar: Deus, eu estou com o meu coração aberto e eu quero ouvir a tua voz hoje por meio da mensagem. Eu quero ser edificado pelo Senhor. Olhe nessa forma. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque agora, com temor e tremor, estaremos compartilhando a palavra, o Evangelho, as Escrituras. Mas eu quero pedir, Deus, que cada coração aqui seja uma boa terra, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor, e que o Espírito do Senhor traga revelação, luz, clareza daquilo que precisamos ouvir. Que toda distração caia por terra, que toda resistência, seja ela de ordem natural ou espiritual, caia por terra, mas que o Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Quero pedir também aos irmãos que andem o mínimo possível diaconato, somente quem tem criança pequena e não tem jeito, mas preste atenção no que eu vou dizer. Em 22 ou 23 anos de ministério, eu acho que eu nunca preguei uma mensagem que eu vou pregar hoje, então eu acho que ela vai poder te ajudar bastante. Nós estamos numa série de mensagens, essa aqui é a terceira que eu estou pregando, com o tema Batalha do Ego. Já preguei 2 mensagens e hoje eu quero ministrar a terceira. E nessa série de mensagens estamos falando sobre como o ego opera dentro de nós, e falei sobre justiça própria, sobre orgulho, arrogância, e como isso é destrutivo para as nossas vidas. Mas hoje eu quero trazer mais um elemento para a construção desse entendimento. Abre comigo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1ª carta aos Coríntios. Capítulo 4, conforme você abrir a sua Bíblia, diga amém. Preste muita atenção. Quem abriu diz amém. Diz assim o texto, 1ª carta aos Coríntios 4, versículo 4. Embora em nada na minha consciência, diga consciência, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e há uma orientação bíblica quando participamos da ceia. Na carta de 1 Coríntios 11, 28, Paulo dá uma orientação dizendo que a ceia é um momento de examinação pessoal. Ele ensina que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. A ceia é um momento de refletirmos sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Então hoje justamente nós vamos fazer esse exercício. Eu ouvi uma história muito interessante de um avião que se acidentou na Europa alguns anos atrás, e todos morreram nesse voo. E depois que fizeram todas as investigações, descobriu que dentro do avião existe um sistema que do computador, que ele vai mapeando a altura do avião em relação ao solo. E esse avião, quando ele mapeia e ele vê que está vindo alguma montanha, alguma coisa, ele orienta, ele apita, ele dá um sinal de alerta dizendo: olha, sobe, sobe, para que ele possa passar por cima das montanhas ou de qualquer obstáculo. E o piloto que estava conduzindo esse avião, ele ignorou os sinais, ele ignorou os avisos. Ele era um piloto experiente,
Ele simplesmente já conhecia a rota, ele sabia e já tinha feito aquela rota várias vezes, ele ignorou. E por ignorar o sinal, o apito, o aviso, ele bateu na montanha e todos morreram. Tudo isso porque ele ignorou o aviso que o computador de bordo estava fazendo. Paulo está dizendo, olha, ele está dizendo, em nada que a minha consciência, mesmo que eu não veja que na minha consciência há algo que me acuse, ele fala, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Ele falou, o Senhor é que me julga. Então Paulo, ele começa a trazer algo sobre a consciência dentro do homem. E que se nós não tivermos discernimento desse aplicativo interno, eu vou usar essa linguagem, desse mecanismo que foi colocado por Deus dentro de nós, chamado consciência. E quantas vezes entramos em roubada, damos de cara com a parede, trazemos destruição não só para nós, mas para os outros também, porque ignoramos os sinais que essa consciência nos alerta. A consciência, ela é um presente de Deus, ela é uma espécie de voz interior que nos alerta quando estamos nos afastando do caminho do Senhor. Paulo falou, na minha consciência não tem nada me acuse, mas isso não quer dizer que eu estou bem. Não quer dizer que eu estou em paz, porque existe uma coisa muito perigosa, e que eu tenho visto muita gente, eu chamo de paz do diabo, é o tema dessa mensagem, a paz do diabo. É possível você estar em paz a respeito de uma situação, e aquilo ser um grande problema para você. Eu já tive pessoas em que a pessoa está vivendo uma vida pecaminosa, ela está indo em direção ao precipício, ao naufrágio da fé, e eu conversando com ela, falei, mas você não fica mal com isso? Você não está se sentindo incomodado? Não tem nada dentro de você que te acuse em relação a isso? Ela falou, não, eu estou em paz. Eu estou me divorciando, mas eu estou em paz. Eu estou em pecado, mas eu estou em paz. Então, o critério, a regra, a régua de medida para essa pessoa é a seguinte: se há paz, então está tudo bem. Se há paz, então eu estou tranquilo, eu posso continuar nesse caminho, porque há paz no meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que a paz que vem do Espírito, mas eu quero te dizer, é possível que a paz que alguns estão sentindo não é do Espírito, é do próprio diabo. Quando Davi peca com Betseba, em nenhum momento ele se sente acusado, somente depois, quando ele é confrontado, e aí o Espírito Santo o alerta, aí sim ele se arrepende, mas até então havia paz. E existe um perigo aqui. Então essa mensagem é um alerta para você, é um alerta para mim, que nós não podemos ignorar os alertas que vêm lá de dentro do Espírito Santo, dizendo, olha, há uma montanha lá na frente, se você ignorar, você vai quebrar a cara. Nem mesmo uma consciência tranquila é o suficiente para nos justificar diante de Deus. É justamente isso que Paulo está falando. Olha, na minha consciência não há nada que me acuse, mas a consciência tranquila não quer dizer que eu estou justo diante de Deus, ou que eu sou justo diante de Deus. É Deus que me julga. A régua de muitas pessoas é a paz. Você está em paz, irmão? Então faça. Você está em paz? Então vai. Você está em paz? Então pode continuar. Será que é isso mesmo? Nós precisamos entender que somente o sangue de Cristo pode nos purificar completamente a consciência do homem. Porque essa consciência, ela é um atributo interno, e ela
pode estar contaminada, ela pode estar defeituosa, ela pode estar com algum problema ali. É como um software dentro de um programa de computador. Ele pode estar contaminado com o vírus e ele afeta tudo e a pessoa às vezes nem percebe. Ele está lá contaminado. Baseado nessa contaminação, ele está funcionando, mas ele está funcionando de forma errada e o resultado também será desastroso. O que é a consciência na vida cristã? Ela é um recurso espiritual que Deus colocou dentro de nós, e quando ela é iluminada pelo Espírito de Deus, quando ela é despertada, ela se torna como se fosse uma bússola moral para discernir entre o certo e o errado. É assim que funciona a consciência dentro do homem. Ela é uma bússola moral que aponta para aquilo que é certo, que faz com que a gente discirna o certo do errado, o bom do ruim. E é possível que pessoas estejam com essa consciência defeituosa e ela acaba apontando para o lugar errado, ou perdendo a sensibilidade da consciência. Quando nos convertemos, essa consciência ela se torna sensível à voz de Deus, e aí Deus começa a falar conosco por meio disso. Quando alguém fala assim, olha, eu senti Deus, eu ouvi Deus e me dando uma direção, é justamente Ele mexendo como se fosse nessa, apontando, falou, opa, vai por aqui, ó, não vai por aqui não. Quem já percebeu isso em algum momento? Você vai fazer um negócio, parece que tem um alerta lá dentro dizendo não, 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 não. Mas às vezes a gente insiste, a gente ignora, né? Aquela voz interna. E aí a gente ignora e você fala, não, eu vou fazer. E quando faz, dá errado. Aí você fala assim, no fundo, eu sabia que não era para fazer. Quem já teve essa experiência? Porque ignoramos os sinais. Mas nós temos que tomar cuidado, porque ela pode também se enfraquecer, ela pode se corromper, ou se endurecer, ao ponto de perder toda a sensibilidade. Dependendo da forma como nós reagimos em relação ao pecado e à palavra. Ou seja, o pecado tem um efeito sobre a nossa consciência e a palavra tem um efeito sobre a nossa consciência. A maneira como nós reagimos ao pecado e à palavra, ela define como será a nossa consciência. Por isso, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós precisamos nos perguntar: como está a minha consciência? Nós não podemos ignorar isso. Na Bíblia relata alguns tipos de consciência. Eu quero falar aqui com os irmãos. Primeiro, a Bíblia relata a consciência fraca. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Abre lá comigo, primeira carta aos Coríntios. Você já estava no capítulo 3, você pula para o capítulo 8. Paulo está tratando de um assunto interessante. Porque na cidade de Corinto havia um templo, e nesse templo havia animais sacrificados a deuses pagãos, e essa carne ela era vendida. E aí começou a ter um atrito na igreja, lembrando que era uma igreja também de muita gente nova na fé. Então eles estavam muito confusos se podia ou não podia comer aquela carne consagrada. E isso estava trazendo um problema sério, porque alguns diziam que sim, alguns diziam não tem problema algum, outros de forma alguma. Como que você vai comer algo consagrado a outra entidade? Então Paulo começa a trazer ali, ele usa o capítulo 8 para ensinar a igreja sobre isso. E no versículo 7 ele diz assim, ó: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns habituados com ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Ele está dizendo o seguinte, olha,
há pessoas que a consciência dela é fraca e ela se contamina facilmente por circunstâncias e opiniões. O que é uma consciência fraca? É aquela que sabe o que é certo, mas não tem forças para obedecer. A consciência fraca é aquela sem profundidade bíblica. Então ela é facilmente enganada. A consciência fraca, ela é imatura, ela é ingênua. Por isso que ele trata ali, ele fala, olha, tome cuidado, e ele não trata isso só ali. Depois, em Romanos capítulo 14, Paulo vem e trata esse assunto de novo. Por quê? Porque se a pessoa tem a consciência fraca, e ele fala, olha, se tem coisas que você não pode fazer perto de alguém assim, porque ela pode naufragar na fé, ela pode perder a fé, porque a consciência dela é fraca. Então, para não escandalizar o irmãozinho, não faça. É isso que Paulo está ensinando. Por quê? Porque a consciência de algumas pessoas, principalmente aqui os mais imaturos, os novos na fé, eles são muito volúveis. Ou seja, muda muito fácil, são facilmente influenciados. Ou seja, ele não tem profundidade bíblica, ele não tem consistência de fé ainda o suficiente para se posicionar e dizer, olha, eu creio nisso e essa é a minha convicção. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa consciência com palavra de Deus, fortalecer com doutrina bíblica, com conhecimento da palavra. Porque quando nós temos conhecimento, nós temos uma estrutura de consciência, e que essa estrutura de consciência nos dá força para vencer certos pensamentos, ideias erradas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo fala, olha, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados como vento de doutrina que vai para lá e vai para cá. Tem gente que é assim, uma hora ela está crendo nisso, outra hora está crendo naquilo, ela não tem firmeza, ela não consegue ter relacionamentos profundos, ela não consegue ter alianças profundas. Sabe por quê? Porque a consciência dela é fraca, ela é facilmente enganada, e ela gosta muito de novidade. Ela não consegue discernir, opa, peraí, mas isso aqui não dá. Isso é imaturidade espiritual. A consciência fraca é resultado, na verdade é consequência de uma imaturidade espiritual. É uma consciência mal informada. Por isso que nós temos que informar a nossa consciência, ou seja, com padrões bíblicos. Por isso que eu tenho me dedicado ao ensino da palavra. Por isso que eu tenho falado sobre conhecimento bíblico, doutrina bíblica. Por isso que você precisa fazer parte dos cursos e treinamentos da igreja. Porque senão a gente se torna um crente imaturo, facilmente enganado. Aí vem um lá da internet, fala 30 segundos uma baboseira, a pessoa já começa a acreditar naquilo. Ela não tem fundamento nenhum interno para questionar. A consciência fraca, ela gera um tipo de pessoa que nem questiona. Ela não tem capacidade cognitiva para questionar, para colocar em xeque se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Só porque tem cara que é de Deus, o cara fala bonito, a pessoa aceita como se aquilo fosse uma verdade absoluta naquilo que é enganado. Por isso que Paulo e os outros escritores bíblicos pregam tanto contra os falsos mestres e os falsos ensinos. Por quê? Porque ele já sofreu o que a gente sofre hoje. E quem que eles levam normalmente? Aqueles que têm consciência fraca. Nós temos que tomar cuidado. Pessoas que vivem caindo nos mesmos erros e não conseguem romper com o pecado. Parece criança, não aprende. Ela vive cometendo os mesmos erros, é uma imaturidade, é uma infantilidade. Ele não consegue perceber. É uma consciência fraca. Quem está entendendo, diga amém. Tanto que a Bíblia relata que há circunstâncias na nossa vida que, se a tua consciência te acuse, não faça. Às vezes nem é pecado, que é o que está dizendo aqui. É mais ou menos isso. Deixa eu trazer, vamos fazer uma experiência agora. Eu convido você para ir em casa hoje.
como tradicionalmente na minha casa, eu vou fazer no domingo de manhã, no domingo do almoço, um belo de uma macarronada, com um bom molho, com manjericão, aleluia, e um frango assado. Tá ótimo, não precisa de mais nada, para completar uma coca bem gelada, aí fechou. E aí você está comendo e você está lá na minha mesa conversando comigo e eu te dou um macarrão, um queijo parmesão ralado ali na hora, aquele cheiro do molho com manjericão, e aí aquele frango assadinho gostoso, e você se lambuzando e come, eu gosto do peito, eu gosto da coxa, eu gosto dessa parte, eu gosto daquilo. Aí chega um certo momento, você está ali, né? Aí daqui a pouco eu viro e falo assim: rapaz, você gostou desse frango? Eu falei: gostei, pastor, que gostoso esse frango. Então, antes de chegar aqui, ali na esquina, tinha um despacho, e eu encontrei um frango, e ele estava tão bonito que na hora, eu sabia que eu precisava, não tinha, só tinha macarrão em casa, então eu trouxe esse frango. Você gostou do frango? Me diga sinceramente, qual seria a sua postura depois disso? Frango de macumba! Que absurdo! Você continuaria comendo? Isso mostra se a tua consciência está fraca ou não. Por quê? Por que você não comeria? Porque a partir daquele momento, a tua consciência iria te acusar. Você está entendendo? A partir daquele momento, a tua consciência ia começar a acusar. A Bíblia fala que tudo é santificado a partir do momento que eu oro. E por isso que é importante orar antes de comer. Você santifica. Mas se a tua consciência te acusa, não faz. Porque tudo que você não faz por fé é pecado. Então olha como isso é sensível. E como nós precisamos ter consciência da nossa consciência. Quem entendeu, diga amém. Segundo, fala de uma consciência corrompida. Tito, capítulo 1, abre lá comigo, um pouquinho mais para frente, nós vamos em alguns textos bíblicos, mas Paulo trata isso também lá depois de Timóteo. Título, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o versículo 10 em diante para você entender o contexto. Aí nós vamos entender porque que a mente, né, a consciência, ela se corrompeu. Diz assim, versículo 10: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, e especialmente o grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida. O que é uma consciência corrompida? É uma mente que distorce a verdade. Ela está corrompida, olha aí que eu falei. Ela é algo que está dentro de nós, mas se ela estiver corrompida, ela vai apontar para o lugar errado. Lembra que eu falei? A consciência é o que aponta para aquilo que é de Deus. Mas uma mente corrompida é uma mente que distorce, é uma consciência que distorce a verdade. Isso significa que a mente e o senso interno de certo e errado estão estragados. Não funciona. Ele não consegue mais discernir entre o certo e o errado. Ele não consegue mais ponderar. É como um aparelho que está com um problema e ele não consegue mais funcionar de forma correta.
Ele está estragado, ele foi pervertido, ele foi contaminado. Uma pessoa com consciência corrompida, ela julga as coisas de forma equivocada. É difícil lidar com gente com uma consciência corrompida. Porque ela está equivocada e ela não percebe que está equivocada. Ela acha que está certo estando errado. Ela acha que ela tem certeza absoluta, mas ela está completamente errada. Mas ela não consegue, porque a mente foi corrompida. A consciência, ela não consegue mais ponderar. Ela não consegue mais. O que Paulo está dizendo a Tito é justamente isso. Tome cuidado. Porque há pessoas que estão trazendo problema para as igrejas, corrompendo o ensino, criando confusão. E se você conversar com elas, elas acham que elas estão certas e ninguém tira isso da cabeça dela. Quantas vezes nós já nos posicionamos assim? Ela justifica suas ações pecaminosas, agindo de forma oposta aos seus instintos morais. É aqui que nasce o rebelde. Se você conversar com o rebelde, uma coisa que rebelde tem é certeza absoluta que ele está certo. Porque o rebelde está tomado de justiça própria. Então ele acha que, não, eu posso fazer o que eu estou fazendo. Mesmo que no fundo ele sabe que está errado, mas justifica porque ele vai culpar alguém. E ele vai justificar o erro de alguém para ele ter essa atitude. Ou qualquer pessoa que faça isso. A mente está corrompida. Homens, tomem cuidado. Mulheres, tomem cuidado. Porque isso acontece muito antes de adultério. Porque você começa a achar que você justifica. Não, porque não está fazendo isso, porque não está comparecendo, porque não está acontecendo isso, porque não é uma pessoa certa para mim. Então vai justificar eu buscar fora o que eu era para ter dentro de casa. E a pessoa ela acha que está certa. O diabo vai fazendo isso, é uma cobra falando no ouvido. Não, vai lá, não tem problema não. Já que não tem em casa, procura fora. Se ele não te dá carinho, então outro dá. É aqui que nasce a rebeldia. É aqui que nasce a calúnia. Quantas vezes nós aprendemos sobre respeitar a autoridade, sobre honrar as autoridades, mas quantas vezes e cada dia mais a gente vê isso acontecendo vamos colocar nas igrejas, mas eu acho isso em todo lugar. Pessoas que outrora estavam ensinando sobre isso e agora estão praticando aquilo que elas ensinaram que era errado, praticando e justificando que a liderança, que a igreja, que o sistema, que as pessoas, então agora ela age daquele jeito porque é justificável. É justificável eu levantar contra meu pai e minha mãe, porque eu acredito que ele não seja um bom pai e uma boa mãe, então justifica a minha desobediência e a minha falta de respeito. O parâmetro dele não é mais a palavra do Senhor, o parâmetro dele é a sua consciência. Olha aí o perigo. O nosso parâmetro deve ser a palavra. Nós acabamos, eu vi um monte de gente, né? 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Mas uma das ênfases da Reforma Protestante é que somente a Escritura. Mas para muita gente é sola minha consciência. A minha regra de fé é minha consciência. Mas essa consciência ela pode estar contaminada com o orgulho, com a soberba, com a dor. Por isso que nós temos que ser cuidadosos. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é perigoso, é enganoso. Por isso que quando nós estamos numa fase de estresse, de mágoa, de ressentimento, não é hora para abrir a boca, não é hora para tomar decisão e não é hora para fazer nada. Por quê? Porque ela vai ser, qualquer decisão, qualquer coisa que vier, ela está influenciada por todos esses atributos que eu acabei de dizer.
está com a consciência corrompida. Você tem que santificar a sua consciência, trazer paz para a tua consciência, trazer a palavra de Deus para a tua consciência, para começar a ponderar e apontar ela para o lado certo. Mas uma consciência corrompida faz com que você ache que não precisa pedir perdão, porque acha que você está certo, porque você está certo. Não, o perdão não cabe a você. Porque para você, qualquer pessoa de consciência corrompida, ela prefere estar certa do que ter paz. É nesse ambiente de consciência corrompida que nasce a justiça própria. A justiça própria, ela se instala justamente nesse momento. Aí é onde eu fico ofendido, é onde eu fico chateado, porque eu estou tomado de mim mesmo, estou cheio de si. Então, justifica. Justifica eu ficar bravo. Justifica eu querer a morte de alguém. Justifica eu ter ódio de alguém. Justifica, tudo é justificável. E se você está nessa fase da tua vida onde tudo que é errado, e você sabe que é errado, mas é justificável, quer dizer, você está muito longe da palavra de Deus. Muito longe. Sua bússola já levou você para outro lugar. Sabe para onde levou? Para a solidão, para o isolamento, para a amargura, para a depressão. Se você está nesse ambiente, é porque a sua bússola está confusa. Volta, 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 volta. Volta para a cruz. Para onde tem que apontar essa bússola? Para a cruz. Para a cruz. Os fariseus tinham essa consciência. Sabiam da lei, mas não tinham amor. Tinham apenas a aparência. Há muito crente dentro da igreja assim. Cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, mas é um hipócrita. Cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, que não olha na cara de um, que não olha na cara do outro, e que justifica não fazer isso, porque acha que fez isso, que fizeram aquilo, porque o outro é isso, aquilo. Volta para a cruz. Volta para a cruz. O que nós estamos precisando é cruz. Na mesa do Senhor não há espaço para máscaras religiosas. A ceia do Senhor é onde o Senhor nos chama para ter um coração sincero diante dEle. Mas ainda tem a consciência cauterizada. Ai, 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 ai. Está piorando. Primeira carta a Timóteo, nós somos em Tito. Volta um pouquinho. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Quem abriu diz amém. Primeira carta a Timóteo 4:1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm sua consciência cauterizada. Ai, ai, ai. O que é uma consciência cauterizada? Veja bem, é interessante esse texto que Paulo diz o seguinte: nos últimos dias, uns sinais. Pastor, como eu sei que nós estamos nos últimos dias? Há uma atitude, há sinais. Quais são os sinais? Abandono da fé. Deixa eu falar uma coisa. Nunca foi registrado na história da igreja nos últimos 2 anos tanta gente deixando a igreja, tanto desviado, tanto afastado. Algumas pesquisas dizem que hoje, em alguns lugares, há mais desviado ou afastado que gente dentro da igreja. É assustador isso. Mas não é só isso. Ele diz, olha,
muitos abandonarão a fé, apostatarão a fé. E seguirão espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores é gente que é tomada, endemoniada, que engana. Lembra do que eu falei da consciência fraca? Espíritos enganadores. Pessoas que vêm e têm capacidade de enganar. Hoje eu tenho tomado muito cuidado com um vídeo de internet e nós precisamos ter essa consciência. Grande parte dos vídeos de internet hoje são IA, então você não pode acreditar de tudo aquilo. E o que você tem que... como que você tem que fazer quando você assiste um vídeo? Você não pode crer naquilo como verdade absoluta. Eu nunca me esqueço dessa aula no seminário. Essa aula eu já tive há 20 anos atrás. Mas eu me lembro quando o professor ensinou algo para nós. Ele falou, olha, isso na época com televisão, hein? Ele falou, qual que é o problema? Quando você assiste televisão, você entra num modo relaxado. E ele falou, aí que está o perigo. Ele era um especialista nessa questão de neurociência na época. Ele falou, o que você faz? Eu vou assistir televisão, aí você relaxa. Quando você relaxa, você não está mais em alerta daquilo que é certo e errado. Aí aquilo começa a entrar na tua cabeça e tudo que entra, você não questiona. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ele falou, como que você deve assistir televisão? Ele falou assim, isso é certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. Você tem que estar o tempo todo combatendo, porque senão você é induzido àquilo. É só ver. Hoje em dia, coisas que eram erradas antigamente passaram a ser certo na cabeça de muito crente. Tem crente hoje que defende aborto. Por quê? Porque ele ouviu tanto, que na cabeça dele foi desconstruída alguma estrutura de não está certo, não é bíblico. Ele não consegue mais. Então como que você deve ser? E normalmente, com todo amor e carinho do mundo, quando você senta para ficar lá rodando Reels, é o seu momento de maior relaxamento. Tem alguns que ficam no banheiro lá 30, 40 minutos. A perna dá até... não consegue nem levantar, depois está formigando. Num estado mental completamente relaxado. Você não questiona mais. Aí você começa a acreditar que tudo aquilo é verdade. Irmãos, o ano que vem vai ser um inferno nesse sentido. Vai ter cada vídeo que vai mostrar político fazendo... Nós vamos ter que tomar cuidado. Poxa, é real? Porque senão a gente também começa a entrar nessa onda. Nossa, você viu? O cara pescou um peixe de 3,40 kg, ele fez isso. Cara, você não percebe que é IA? Não, de forma alguma. Nós vamos ter que tomar cuidado. Quem está entendendo, diga amém. A consciência cauterizada é quando a pessoa começa a normalizar o que não é para ser normalizado. É uma consciência insensível ao pecado. Eu teve gente que eu já conversei, o camarada estava no pecado, a vida desgraçada, eu estava destruindo tudo. E eu perguntei, cara, você não tem nenhum arrependimento? Não. Você não sente nenhum arrependimento, nada? Não, pastor, estou certo. Eu sei o que eu vou fazer e pronto. Destruiu com a vida. E eu não vi um, não. Já vi vários nesses anos. Gente que destruiu. A minha angústia era essa. Eu conversava com o cara. Eu falei, cara, bom, tem alguns que eu cheguei a falar. Eu sou muito claro quando às vezes eu converso. Eu falo assim, irmão, você não está vendo a besteira que você está fazendo. Você está abandonando a tua casa. Você tá entrando num caminho que é morte. Você não está vendo isso? Não, pastor, estou bem. Você não tem nem... Não, assim, completamente assim, refratário. Insensível ao pecado. E é um perigo aí, irmãos, e isso aqui é um alerta para mim e para você, porque a Bíblia diz que quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Porque às vezes a gente está ali flertando com certas coisas, né? E às vezes a pessoa pergunta, pastor, fulano caiu em pecado. Normalmente a gente ouve sempre uma história ou outra assim, e aí a pessoa fala assim, mas como? Ele era usado por Deus, ele fazia, ele acontecia, e nós descobrimos que mesmo assim, frutificando, prosperando, às vezes o ministério frutificando, mas a pessoa já cometia aquele pecado.
como que funciona isso? Toma cuidado, porque às vezes eu e você podemos entrar nisso. Porque isso é que nem aquele sapo dentro da panela. Se você colocar água fria, ele entra, aí você vai aquecendo devagarinho, ele vai se acostumando, a água não está tão quente, mas começou a esquentar, mas não está tão quente, daqui a pouco, quando vê, já foi cozido. O pecado é assim. É mais ou menos isso. Você faz a situação, pecado. Bom, mas não aconteceu nada. É que nem Adão, né? Não pode comer, não, mas só um pedacinho. Wreck. Aconteceu alguma coisa? Não, mas Deus falou que ia cair morto. Eu não caí morto, ela não caiu morta. Não tem problema, mais uma mordidinha. Que gostoso. Eu caí morto? Não. Chega uma hora que você está comendo fruto se lambuzando inteiro e você não consegue mais ter nenhum sentimento. Isso é uma mente cauterizada. Quem tem uma cicatriz muito grande, sabe do que eu vou dizer. O que acontece com uma cicatriz queloide é que você não tem mais a sensibilidade ali, né? Então, é diferente das outras partes do corpo, que se você beliscar, picar, ali você sente. Mas numa cicatriz, você perde a sensibilidade. O problema é quando a mente está cauterizada, ela perde a sensibilidade à voz do Espírito. Ela consegue sentar num culto, ela consegue ouvir a mensagem, e aquela mensagem não tem efeito nenhum na vida dela. Mas ela acha que ela está certa, porque ela já veio ao culto, prestou o culto dela, às vezes deu dízimo, adorou a Deus, mas ela sai daqui, ela continua, e ela está tudo bem. É aí que está o perigo. Você vai se acostumando. Aí você vai se acostumando. Não tem problema, é só um golinho. Não tem problema, é só uma coisinha. Não tem problema, é só uma ida no motel ali com a vizinha. Não tem problema, ninguém sabe. E aquilo vai virando uma rotina. Quando vê a pessoa, ela consegue conviver com esses dois mundos. Ela consegue estar no culto, tocando, adorando. E ela consegue ir no motel com a vizinha, com só Deus sabe com quem. E tudo bem. E ela está dando glória a Deus. E Deus está me prosperando. Eu fui na empresa, deu tudo certo, consegui um emprego novo, melhorou a minha vida, passei na faculdade, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. É Deus dando corda. Sansão, está tudo bem. Posso tocar no morto, posso fazer isso, posso fazer aquilo e isso. Quando vê, já estava careca e cego. Prisioneiro. Tome cuidado. Se arrependa o mais rápido possível. Se você entra num culto como esse, e você não está sentindo, você não está conseguindo se arrepender, se você participa e você ainda continua indo para onde não devia, tome cuidado. Se você assiste o culto, você participa da célula, mas você chega na sua casa e você vê pornografia, isso não mexe com você, algo seriamente está errado com o seu coração. E não pensa que Deus está nesse negócio, mas eu estou prosperando, a minha vida melhorou. Sim. Quem prometeu mundos e fundos foi Satanás. Quem prometeu todas as riquezas da terra para adorar foi Satanás. A consciência cauterizada, a pessoa peca, ela não consegue mais sentir o peso, o toque do Espírito. Isso significa que a consciência cauterizada, ela se torna insensível, como se tivesse queimada com ferro quente. A capacidade de sentir culpa, arrependimento ou discernir o que é certo ou errado foi destruída e severamente danificada. Destruída. Por isso que há pessoas que às vezes você fala, poxa, mas adorava, estava no culto, e daqui a pouco ela está numa vida devassa. Você fala, como que consegue? A consciência foi completamente corrompida.
Ela não sente mais remorso. Devido a essa insensibilidade, elas conseguem pecar e mentir sem sentir peso na consciência. Você já lidou com viciado? O viciado, ele consegue, ele tem essa capacidade. Normalmente o viciado, ele tem essa capacidade. Ele mente na cara dura e ele não consegue sentir nada. Ele consegue enganar todo mundo, ele consegue mentir, mas ele coloca numa convicção porque ele não tem mais sensação nenhuma. Porque eu não sei vocês, irmãos, eu não estou dizendo que eu não erre, mas quando isso acontece eu me sinto mal. Tem coisas que eu me sinto mal, coisa que às vezes simples. Mas se eu fizer e quando eu faço, meu Deus do céu, já fico mal, sabe? Me sinto acusado. Mas por quê? Porque lá dentro tem algo me alertando. Olha, não vai. Olha o aviãozinho apitando. Sobe, sai disso. Vai para outro lugar. Sai dessa história. Pula fora. Alerta. Exemplo, Ananias e Safira. Eles estão no culto, eles estão participando da igreja neotestamentária, aquela igreja que todos nós sonharíamos em fazer parte. Estão no mover sobrenatural, vendo milagre, vendo o sobrenatural. E na hora de levantar a oferta, eles mentem ao Espírito Santo. E dizem que estão dando uma oferta que não deram. Olha. Você que prometeu oferta aí e não der, vai ver o que acontece com você. Brincadeira. Mas sabe por quê? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. E foram na cara de pau. Eu já vi gente fazer isso, às vezes na oferta. Ela abre o envelope e finge que coloca alguma coisa só para participar. Toma cuidado, porque a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Fica semeando vazio. Entendeu? Não. Se o Espírito Santo ainda fala no seu coração, ainda há esperança. E hoje é tempo de ouvir a voz do Senhor. Mas também, irmãos, tenha boa consciência. 1 Timóteo 1,19. Já estou terminando. 1 Timóteo 1,19 diz assim. Quem abriu diz amém. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, nos quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que é uma boa consciência? É uma consciência iluminada pela fé, é uma consciência que tem clareza das coisas de Deus. E Paulo fala, olha, mantenha boa consciência. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mantenha boa consciência. Uma boa consciência não é alguém que nunca peque, mas quando peca, ela rapidamente se arrepende. A Bíblia diz que não há quem não peque. Mas o problema é que quando nós estamos com a mente cauterizada, a gente não consegue mais se arrepender. E aí um abismo chama outro abismo e a gente só vai para o fundo do poço. Agora uma boa consciência não. Quando ela erra, ela volta e se arrepende. E é interessante que o texto diz assim, olha, o versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência. A fé e a boa consciência caminham junto. Não adianta eu ter uma fé de gigante e uma consciência corrompida. Já vi muito gigante de fé cair. Porque não guardou a consciência, não alimentou com a palavra, com as escrituras, com doutrina da palavra, com conhecimento, com presença de Deus. A boa consciência e a fé caminham junto. A boa consciência atua como uma guardiã da fé. Não basta ter crenças corretas. É preciso viver de acordo com essas crenças, mantendo a integridade moral diante de Deus. Ele fala, olha, mantenha a fé e a consciência, para que você não naufrague na fé, como alguns naufragaram na fé. Rejeitar a boa consciência é naufragar na fé, ou seja, acontece com todo aquele que não alimenta a consciência com a palavra de Deus.
O que isso significa? Que ao pecar, a pessoa persistentemente ignora os avisos internos. E não se arrepende. Lembra da história do avião? Está tocando. O cara, não, está tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Rapaz, está apitando, eu sei o que eu estou fazendo. Não ignora. Não seja orgulhoso. A pessoa destrói a própria fé. Ela desvia do caminho. E existe ainda a consciência pura e livre do orgulho. Atos 24:16. Paulo está dando um discurso na frente do Félix. Paulo, Atos 24, versículo 16, ele diz assim: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo está dando um discurso e ele diz: olha, eu quero manter minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Como que você mantém a sua consciência limpa? O que você alimenta o teu coração, a sua mente? Se você só vê baboseira. Porque, irmão, não pensa que as coisas que você vê, ouve, não te afetam. Uma consciência limpa é justamente isso. Como que a gente vai perdendo a sensibilidade da consciência? Às vezes só vê lixo. Só assiste lixo, só vê lixo na internet. Tinha uma música antiga do Titãs que falava: a televisão me deixou burro, muito burro demais. A música é antiga, de 1984, eu acho. Mas ela é real. Hoje eu podia dizer: o TikTok me deixou burro, muito burro demais. Irmão, você fica alimentando só com podridão. Você acha que depois de você assistir 500 capítulos de uma série pornográfica, como que vai ficar a sua mente? Como que vai ficar a sua mente? Está contaminada. Porque você fica sentando na roda dos escarnecedores, sua mente é corrompida. Você perde a capacidade de discernir do certo e do errado. Você começa a acreditar que aquilo é certo porque você está encharcado daquele tipo de falácia, de mentira, de engano. Nós temos que tomar cuidado. Paulo está dizendo: eu vou manter a minha consciência limpa, ou seja, existe uma responsabilidade dupla, uma consciência limpa diante de Deus, é viver de acordo com o padrão, com o mandamento divino, e buscar a aprovação de Deus acima de tudo. Eu honro a Deus acima de tudo. A minha aliança é com o Senhor, o meu compromisso é com o Senhor. Depois vem o compromisso com os homens, mas primeiro diante de Deus. Não tem nada que me acuse diante de Deus. Mas também tem uma responsabilidade perante os homens, que é viver de uma maneira justa e ética nos relacionamentos com os outros. Eu não posso achar que eu estou fazendo tudo de certo para Deus, mas a minha vida pessoal, os meus relacionamentos interpessoais, no trabalho, na escola, em casa, é uma bagunça, é um inferno. Só crio confusão, vivo de forma errada, dou mau testemunho. O que deixa muita gente com a cabeça confusa é justamente isso. Pessoas que estão no culto no domingo, mas quando chega na segunda, na terça, na quarta, dão um péssimo testemunho onde trabalham. Vive uma vida dupla, hipócrita. Vive envolvido com mentira, com fofoca, com confusão. Vive sentado nas mesas do escarnecedor. Tome cuidado nas mesas que você senta. Diz muito ao seu respeito. Diz muito. Tome cuidado com o tipo de conversa.
Eu já eliminei relacionamentos da minha vida porque não eram saudáveis espiritualmente para a minha vida. Não dá para conviver. Não dá para ficar sentando toda hora junto. Por quê? Porque se é para sentar, para ficar falando dos outros, fofoca, da vida alheia, não quero. Meu tempo é muito, muito importante, muito caro para eu gastar com esse tipo de coisa. As mesas que eu sento determina, fala muito ao meu respeito. E aí, quando você tem uma consciência pura e livre do orgulho, aqui que está o segredo. Quando Davi é confrontado por Natã, rapidamente ele se arrepende. Ele não se justifica, porque o orgulho, toma cuidado, o orgulho sempre vai fazer você justificar. Toda pessoa que você vai falar com ela e ela diz assim, e ela vai justificar, acabou. Ela está manifestando orgulho. Não, acabou, irmãos, acabou. O orgulho tomou conta, dali para frente é só queda e destruição. Davi não faz isso, ele é confrontado pelo profeta, na hora ele se arrepende. Ele escreve um salmo, Salmo 51, e sabe o que ele escreve? Senhor, cria em mim um espírito reto, cria em mim, não afasta de mim o teu espírito, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha que coisa, pastor Edmar pregou semana passada, né? Zaqueu, rapidamente se arrepende e fala, Deus, Jesus, é o seguinte, eu vou restituir o que eu perdi. Eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Eu não vou ficar justificando. Eu não vou ficar aqui colocando empecilho. Não posso, eu vou fazer, não vou fazer. Rapidamente eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas pastor, vai doer, é difícil. Sim, é a cruz. Você acha que a cruz só doeu para Jesus? Quem quiser seguir a mim assim mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Eu e você temos uma cruz. Às vezes a nossa cruz é até o irmão e falar, irmão, eu errei. Me perdoa, eu fui grosso, eu fui ignorante. Mas não importa, irmão, me desculpa, você tá bom. É cruz. É cruz lavar o pé de alguém. E às vezes do próprio Judas. É cruz. Jesus não fez distinção, lavou também. Vou fazer, não tem problema lavar o pezinho de Judas. Mas eu não lavo, onde já se viu? Então você não, porque Jesus é Jesus. Se eu quiser ser como Jesus, eu vou ter que lavar pé de Judas. Olha que coisa. O problema é que a gente quer Jesus, mas não quer a cruz dele, que ele falou que a gente tem que pegar para nós. A gente celebra a morte dele, mas não quer celebrar a nossa. O orgulho está matando muita gente. O ego está destruindo casamentos, o ego está destruindo igrejas. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor experiente, a pergunta que fizeram ao pastor é, pastor, qual é o maior desafio de um ministério pastoral? Pode ser que alguém pense, é a pregação do evangelho, é a estrutura da igreja. Ele me deu a resposta que para mim fez todo sentido do mundo. Ele falou, o maior desafio da vida pastoral é administrar egos. É administrar ego. Todo mundo diz que quer servir, mas não quer servir. E se põe um outro, aí você promove o outro fica chateado. Aí você fala, a partir de hoje, pastor Edmar que vai ser o pastor da igreja. Não é mais o pastor Ricardo. Eu não quero. Eu só quero se for o pastor Ricardo. Ou pode ser que alguém se alegre também, né? Falar, aleluia, agora é o pastor Edmar. Mas a questão é essa. Trocou o discipulador, eu tenho que tirar o discipulador daqui para colocar lá, porque aquela rede está precisando. Não, nesse aí eu não vou me submeter, porque esse aí ele tem o cabelo liso, eu gosto do discipulador que tem o cabelo mais crespo. Esse aí é corintiano e o outro é palmeirense, eu prefiro o palmeirense, eu não gosto de corintiano. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? O resultado é perdão, é restauração. A ceia é o símbolo do perdão. Hebreus 9,14. Eu acho que é o último texto que eu vou ler, a banda pode subir. Hebreus 9,14.
Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levem à morte. Oh Deus, pode ficar de pé, por favor. Eu quero encerrar dizendo, quando nós participamos da ceia, nós não nos apresentamos justos, mas apresentamos perdoados. Paulo, ele termina o texto, voltando lá em Coríntios, ele diz: quem me julga é o Senhor. Nem ele julga a si mesmo. Ele não permite que a sua consciência tome decisões por ele sozinho, sem algo do Senhor. Porque ele sabe que sozinho a consciência dele vai levar para o lugar errado. Por isso, irmãos, antes de comer o pão hoje e beber o cálice, eu quero desafiar você a primeiro pedir perdão pelos seus pecados. Se você não consegue se arrepender, se você ainda continua na prática do pecado, pastor, mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas você sabe. Você sabe. Se arrependa. Volta para a cruz. Peça a Deus, fala: Deus, ajusta aqui. Davi orava e falava: Deus, me dá um coração reto. Ajusta a bússola aqui, Deus. Ela está apontando para o lugar errado. Estou pensando em desanimar, estou desanimado, estou pensando em desistir, estou pensando em abandonar, estou pensando... Toda vez que você fala isso, é a bússola dizendo: olha, vai para longe de Deus. Estou pensando, é isso aí, a bússola está corrompida. Ah, aconteceu uma situação, estou pensando, a bússola está dizendo assim, né? Quem já viu uma bússola é fica apontando. Isso é o diabo falando na tua mente: olha, faz isso, vai para longe de Deus. Peça para Deus, fala: Deus, me ajuda. Se arrependa. Peça para Deus ajustar a sua consciência, a sua vontade. Paulo diz assim em Hebreus 13:18, ele diz assim: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Há um salmo que diz assim: Senhor, sonda meu coração, se há algo que precisa ser transformado, transforma. Queria que a equipe da ceia se